Senhor, eu quero mais uma vez orar pedindo para que o Senhor nos mantenha alicerçados na sua palavra, Senhor. Na sua presença nesse lugar, agora nós nos posicionamos com reverência, com temor, com tremor no nosso coração, com a consciência de que o Rei da Glória está no nosso meio. Eu quero pedir, Senhor, para que nós não só leiamos esses textos aqui, mas que o Senhor nos leia nesse momento. Que eu e meus irmãos possamos aqui, ao estarmos expostos à sua palavra, que nós nos sintamos vulneráveis ao Senhor, como se nós não pudéssemos esconder nada do Senhor. Traz à tona aquilo que está oculto, Senhor, para que seja transformado. Te agradeço, Espírito Santo, pela sua presença nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor se move em áreas do nosso coração que a gente nem sabe que existe, até o Senhor se mover. Por isso eu quero pedir para que nós permaneçamos dando total acesso ao Senhor. Oro pelos meus irmãos agora, para que o coração deles continue sendo como um alvo fácil para o Senhor Deus, completamente exposto à sua palavra, à sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Chuai. Último Chuai mais do ano de 2024, hein? Chegamos. No Chuai Under eles deram um A. Será que você pode dar um A sincero aí? Já. Nossa, que sinceridade, como se sentir acolhido. O que eu tava falando? Último Chuai do ano. Você sabe que eu tava há uns 2 sábados atrás preparando a mensagem. Há 2 sábados, a Carol pregou no último, não, foi no anterior. Estava preparando a mensagem e o Senhor, Ele me levou para uma reflexão assim que eu creio que vai ser um fundamento para nós, como o Chuai Under, para os mais novos, né, e para o Chuai Mais para nós aqui, para esse fim de ano, para o nosso recesso e para o começo do ano que vem. A gente vai terminar esse culto ainda tem muita coisa para acontecer, mas mesmo depois do término desse culto, quero te falar que o Senhor está começando hoje um processo nesse ministério aqui, porque infelizmente a gente às vezes tem se satisfeito com as coisas superficiais do Evangelho. E nesse sábado passado, quando eu estava escrevendo a mensagem, eu falei: Deus, eu não estou a fim de pregar isso, porque parece que a gente está dando muito ponto de faca. Eu estou falando sobre algo aqui que é muito precioso do reino, do Evangelho, mas os rudimentos, os fundamentos, as bases, parece que, por mais que estejam aqui na mente, não estão aqui no coração. Então eu quero te falar que hoje eu vou trazer uma mensagem que talvez você já tenha ouvido diversas vezes, mas talvez seja por isso que o Senhor me abordou no meu secreto para vir aqui para você e para falar que você precisa enxergar o tesouro que a graça é para você. O título da mensagem de hoje é um tesouro de graça. E eu creio que o diabo ele tem sido muito astuto, como eu sempre falo aqui, em não, às vezes, desvirtuar o sentido de uma verdade no nosso coração, mas roubar a profundidade, o impacto dessa verdade nas nossas vidas. Quando eu falo para você que você foi salvo pela graça, isso precisa gatilhar na sua mente uma resposta de gratidão, uma resposta de devoção ao Senhor. Mas infelizmente isso não é o que acontece, vamos ser sinceros aqui. Não acontece sempre. Por isso que é importante que nós, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, voltemos para alguns pilares que aos poucos vão sendo esquecidos da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre esse tesouro que eu e você recebemos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: portanto nós temos esse tesouro, esse bem precioso em vasos de barro. Ou seja, nós como pessoas indignas, nós como pessoas pecadoras, como pessoas que não mereciam a comunhão com o Senhor, tem dentro de si o privilégio de hospedar o Criador dos céus e da terra. Eu queria que você parasse um momento para entender o que eu estou te falando. Nós somos rodeados de grandes figuras, de grandes influências, e a gente tem muito anseio de conhecer aquele artista, de um dia entrar, quem sabe, naquele camarim, ter um tempo de mesa com, sei lá, o seu artista preferido. Quem que é seu artista preferido? Totti não, qual é o seu nome mesmo? Goiato. Eu tô assim de cabeça, gente. Só fazer um parênteses aqui. Tava na minha sala esses dias, foi você mesmo, né, Goiato? Bateu na porta, ele abriu, eu falei: alô? Gente do céu, pelo amor de Deus. Então, Goiato, alguém que você tem sonho de conhecer? Se eu falar Jesus, está muito marmelado, mas tudo bem. Neymar, eu sei que é o seu maior ídolo.
Não, tô brincando. Nós temos esse anseio de ter essa oportunidade, essa interação pessoal com pessoas que a gente vê através da tela do celular. E nós nos esquecemos do livre acesso que nós temos ao Criador dos céus e da terra do nosso coração, Jesus Cristo. Eu amo ler a Bíblia porque uma vez eu ouvi alguém falando isso e é muito verdade. Porque eu tenho uma oportunidade única de, enquanto eu leio um livro, eu tirar minhas dúvidas com o próprio criador desse livro, com o próprio escritor, de maneira aplicável para a minha vida. Meu querido, não deixe o inimigo roubar do seu coração o frescor do tesouro que é a graça. Um tesouro que é extremamente valioso, o maior bem precioso da sua vida, mas que para você não custou nada. Nós temos uma mentalidade aqui na Terra de competição, de meritocracia, onde eu sou recompensado por aquilo que eu faço, por aquilo que eu semeei ali. Então, se eu trabalhar até mais tarde, se eu chegar mais cedo, se eu for trabalhar melhor, eu vou ter um aumento, vou ter uma promoção. Se eu tiver a ideia mais criativa e conseguir ali oferecer o melhor serviço para o meu cliente, eles vão preferir a minha empresa do que a dos outros, eu vou começar a prosperar. Mas o Senhor Jesus, quando veio na terra, Ele veio para passar uma rasteira em todos esses princípios e mostrar que quando se trata da salvação dEle para conosco, é de graça, não é por aquilo que você fez, mas é por simples e grandiosa misericórdia para com a sua vida. Abre sua Bíblia em Tito. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 11 até o 13. Tito está quase no finalzinho do Novo Testamento. Tinha uma dúvida, quem aqui está com a Bíblia de papel? Meu Deus, o Troy Under está ganhando de vocês, hein? Ultimamente eu tenho gostado de Bíblia de papel para anotar com um lápis mesmo. Ano que vem eu falei que vou fazer uma campanha. O Troy Under é o Fezinho que vai ser o mantenedor. Esse ano não. No Try Mais vai ser o Nando. Então ano que vem, quem vier aos cultos com Bíblia de papel, o Nando vai fazer um pix de R$5 todo culto após o culto, tá? Pode cobrar ele, que a gente já combinou isso antes. R$5, tá bom, hein? Gostei. Se trouxer 2 Bíblias, são 2 pix, tá? É 10. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem aí não abriu, levanta a mão que eu vou te esperar. Alguém ainda não abriu? Te espero, Esté. Te espero também, Ju. Tá todo mundo só olhando para vocês, mas fiquem sem pressão, tá? A gente vai esperar a transmissão. 2 meninas aqui estão ainda... Brincadeira. Tito é pequenininho, tem só 3 capítulos, fica ali quase no final do Novo Testamento. Você vai para o Apocalipse, vai voltando, vai passar por Hebreus, Filemon, aí chega Tito. Bom, vamos lá. Capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tesouro maravilhoso que é a graça. Todo cristão que se preza precisa entender com propriedade o que é a graça. Eu creio que muitas vezes nós temos uma visão superficial do que é a graça. Tipo assim, a graça é aquele negócio, né, aquele favor que eu recebi de Deus ali e tudo certo. Mas quando você começa a perguntar para essa pessoa o que se impactou na vida dela, quais foram as transformações que isso gerou, ela começa a se embaranar um pouco. E muitas pessoas chegam a acreditar que a graça é tão superficial e tão rasa que ela é simplesmente uma libertação dos nossos pecados. Sendo assim, ela não me requer nenhum compromisso, não me requer nenhuma outra postura. E a minha ideia hoje é falar com vocês do fundamento essencial sobre o qual não dá para você falar nada sem falar dele. Sem esse fundamento da graça, você não pode entender nada no Evangelho. E a minha ideia é falar para você de 3 verdades que todo cristão precisa entender a respeito da graça. A respeito desse tesouro
de graça que nós recebemos. A primeira dela é a recompensa desse tesouro. Das dificuldades das pessoas de entender o valor da graça está numa questão muito importante do Evangelho. É na necessidade que eu e você temos de um Salvador. Quem não enxerga que precisa de um Salvador, não valoriza o socorro que recebe. Às vezes eu estou pregando para as pessoas e falo, Cristo te salvou, Cristo te libertou da morte, mas a pessoa fala, mas como assim da morte? Eu estou vivo, não entendi. Me salvou do quê? As pessoas aceitam Jesus às vezes como sendo assim, um afago para a alma, tipo assim, eu tenho medo do que vai ser na pós-vida, então vou aceitar Jesus, pelo menos em vida eu fico com uma paz no coração, dá aqui um sentimento de pertencimento a algo maior. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós nascemos, nós já éramos inimigos do Senhor. A Bíblia em Efésios, abre aqui comigo em Efésios 2, capítulo 1, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Efésios 2:1 diz assim, olha só, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em transgressões, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Entre ele também todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em que Cristo Jesus se assenta. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Talvez ouvindo isso, você está entendendo aqui que a graça foi um presente que você recebeu sem fazer nada. Simplesmente o Senhor olhou para você e falou, eu vou te salvar da morte. Vou te tirar de uma condenação eterna no inferno. Por quê? Porque eu quero. E se eu negligenciar isso, vai diminuir sobre mim essa graça? Não, não. O tamanho da graça, o impacto da graça sobre a sua vida, não é proporcional àquilo que você faz ou deixa de fazer. Paulo vai falar em Romanos, diz assim que nem a profundidade, nem a altura, nem os principados, nem o porvir, ele fala uma lista de um monte de coisa gigantesca, tem o poder de roubar de nós o amor de Cristo. Esse amor que foi o que motivou Cristo a te salvar da morte, entender sobre você a graça. Você precisa entender em primeiro lugar isso, que você que era um pecador, que estava distante do Senhor, foi reconciliado com Ele pela graça. E quando eu falo para você que a primeira coisa que nós temos que entender é que o primeiro princípio que nós temos que entender é a recompensa do tesouro, talvez pareça um pouco uma antítese, né? Como você está falando de recompensa, Lucas? Porque uma recompensa é uma consequência de algo que eu fiz, né? Então, como eu falei, se eu me esforçar no trabalho, eu vou ser recompensado com uma promoção. Mas eu justamente escolhi essa palavra porque ela retrata o escândalo que a graça é. Porque a palavra nos ensina que o que nós fizemos para receber a graça? Nós olhamos para Cristo naquela cruz, nós éramos inimigos, alguns até rejeitaram Ele naquela cruz, e ainda assim, em troca, Ele nos dá a salvação. Eu quero te falar, cara, que você precisa entender que você não tem parte da sua salvação. Paulo está ensinando aqui para os Efésios que não tem o que eles possam fazer ou deixar de fazer para eles serem salvos. A graça é um tesouro inigualável. Feche os olhos no seu lugar. E por um momento eu quero pedir para que você ore, para que o Espírito Santo revele para você o valor da graça. Talvez você precise se lembrar onde você estava quando o Senhor te encontrou, quando você ouviu falar da mensagem do Evangelho, do dia que a graça entrou no seu coração. Eu quero pedir para que você só tivesse um momento para ser grato por essa graça que está sobre você, por entender a recompensa desse tesouro. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor
nos envolva com o entendimento pleno do tamanho desse tesouro que está sobre nós, que é a sua graça, Senhor Deus. Que o Senhor nos lembre qual era o nosso destino, aonde nós estaríamos, se não fosse pelo Senhor. Jesus, imprime no nosso coração a verdade de que o Senhor nos ama incondicionalmente, de que quando o Senhor estava naquela cruz, o Senhor enxergou cada um de nós, Pai. O Senhor enxergou os nossos erros, o Senhor enxergou as vezes que nós negligenciaríamos o Senhor, rejeitaríamos a sua palavra, e ainda assim o Senhor sofreu aqueles açoites, aquela humilhação, por amor às nossas vidas, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, imagina que você mora numa casa de esquina na rua, imagina essa cena, e aí no meio da madrugada um rapaz bêbado, dirigindo ali um carro, cruza o farol vermelho, bate no muro da sua casa. E aí rapidamente você, desesperado, sai ali na sua calçola do M&M's, você está dormindo, a pantufa do Homer Simpson, e aí você vê aquela cena e, cara, você começa a pensar, meu Deus do céu, como que eu vou pagar esse muro que está todo destruído? Meu Deus, como é que eu vou fazer para... Você começa a pensar em todos os prejuízos que aquilo causou. E aí você tem 3 possíveis cenários diante daquela situação. O primeiro é o cenário de você ser justo diante daquilo. E você olhar para aquele cara e falar, olha, cara, eu não quero o seu mal, mas uma coisa é certa, você precisa pagar esse muro que você derrubou. Você estava bêbado, você furou o farol vermelho, você vai pagar por isso, eu não sei como, e não me interessa como, o certo é certo. Quem concorda com essa justiça? Que isso seria correto? Não precisa ter medo não, gente, eu concordaria bastante. Se alguém batesse no meu muro, o mínimo seria o correto, isso seria o justo. Agora tem uma segunda possibilidade, que é você olhar para aquele cara e, movido ali de uma misericórdia, você olhar para ele e falar o seguinte, cara, posso falar uma coisa? Você bateu no meu muro, destruiu, mas vamos fazer o seguinte, vai para casa, vai descansar e eu me viro com isso aqui, eu vou poupar você da justiça que você merecia. Então esse seria um cenário de misericórdia, olhar para aquela ofensa que aquele cara bêbado fez para com você, e você não querer que ele pague por aquilo com justiça. Vocês entendem isso? Isso aqui já seria gigantesco. Gente, a gente já para na dificuldade disso aqui. Eu tenho dificuldade de fazer isso aqui já na minha vida, de olhar para um cara. Vou confessar pecado aqui. Estava vindo aqui para a igreja desse jeito aqui, que eu estou com a minha mochila, estava com a minha mochila, com a Bíblia na mão, na frente ali da minha casa, esperando o Uber, que a Carol ia vir mais tarde. Aí, mano, um cara passou por mim e ele queria parar numa curva que não podia parar, era faixa de pedestre, era esquina ainda. E aí eu tava esperando o Uber aí olhando, só que eu tava com o pé, tava tipo assim, ó, com o pé meio que no meio fio olhando e tal. Aí ele parou e ficou parado na frente. Falei, bom, acho que ele vai esperar alguém sair. Não, aí ele começou a dar ré, tipo, meio que me expulsando. Eu tava de fone, me expulsando. Aí na hora que ele parou o carro, olhou pra mim e fez assim, ó. Mano, eu com a Bíblia na mão. Te juro, acho que foi o que me poupou. Eu com a Bíblia na mão. Meu Uber chegou na hora, outra coisa que me poupou. Eu olhei e fiquei parado olhando assim, pensando em tudo aquilo que eu poderia fazer. Dar com a Bíblia na cara dele assim, ó. O pombão sem asa de Bíblia no dente. Mas por quê? Pra mim, meu sentimento era de justiça naquele momento. E olha que falha a justiça. Eu tava com o pé na rua, gente. Ele tá errado, mas eu também. Mas o meu senso de justiça própria queria que eu fosse lá e cobrasse a justiça. Então a gente já tem dificuldade nesse segundo ponto de estender misericórdia. Eu poderia olhar pra esse cara e falar, pô, o cara teve um dia ruim, o cara tá estressado, tá trabalhando, mas não. Ferro é ferro, fogo é fogo e... Inventei uma expressão aqui, né? Mas tudo bem. Essa cena seria de misericórdia, você poupar aquele rapaz da justiça que ele merecia. Agora tem uma terceira cena que seria a mais desafiadora das 3. É você olhar para aquele cara que invadia a sua casa no meio da madrugada, bêbado e furou um farol vermelho. Olhar para aquele carro no meio do seu quintal e falar o seguinte, cara, eu não sei porquê, mas eu sinto um amor por você que eu não consigo explicar. Então vamos fazer o seguinte, não precisa pagar meu muro. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o seu conserto do seu carro, eu vou te levar para casa, eu vou te dar um banho, você vai ficar sóbrio, vou te esperar, ficar sóbrio, eu vou te levar para uma clínica de reabilitação, porque, cara, eu quero cuidar de você. Sabe qual é o nome disso? Graça. É um favor imerecido. É muito mais do que uma impunidade, é um presente, é uma recompensa maior do que você merecia.
Eu quero te falar que Cristo não só te livrou de uma condenação eterna, de um destino ao lado do capeta para o resto da sua vida eterna, na sua alma. Cristo te inseriu na herança dele. Você tem noção do que é isso? Cristo colocou a natureza dele dentro de você. Isso é graça, isso é favor imerecido. Cristo olhou para você e disse assim: olha, eu tenho parte com você. Cristo olhou para você e falou assim: eu quero ter um lugar à mesa com você, eu amo você. Isso é graça. É muito mais do que uma impunidade, é muito mais do que justiça. É você não só não receber aquilo que você merece, como receber aquilo que você não merecia. Esse é o tesouro da graça. Agora, muitas pessoas diante disso acham que isso nos dá uma legitimidade para pecar à vontade. E você sabe que os arqueólogos, quando eles estavam fazendo, arqueólogos não, as pessoas, os escribas, né, fazendo algumas versões da Bíblia, alguns deles acharam a expressão de Romanos 8:1, que diz não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, muito escandalosa, tipo assim, vai dar muita margem para o povo pecar. Romanos 8:1 diz assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto final. E alguns escribas diante disso ficaram meio, a galera vai se aproveitar muito disso, vamos pôr um adicional aqui. E aí há algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, diz assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. E aí fala assim: para aqueles que andam segundo o Espírito e não a carne. Mas a verdade é que não existia isso. A graça é escandalosa desse jeito mesmo, gente. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Receba a graça, é de graça. Receba a libertação da condenação. Agora, muitas pessoas se apegam a essa verdade e usam isso de desculpa para pecar e viver de maneira libertina. Muitas vezes elas nem usam isso no discurso como um argumento, mas usam isso como desculpa para sua omissão em buscar responsabilidade em relação ao Evangelho. Vive a vida como quer, do jeito que quer, não está nem aí para a palavra e joga na conta, tipo assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo, ele aprofunda um pouco mais o entendimento da graça, e no versículo 12, ele dá uma palavra que é a chave para o entendimento pleno da graça. Ele diz o seguinte: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, em primeiro lugar, você entendeu a recompensa desse tesouro. Agora eu quero te falar um segundo ponto para você entender o que é a graça, que é a responsabilidade com esse tesouro. Quem é que gostaria de ganhar uma Ferrari? Daniel, você. Se eu te desse hoje aqui, eu pego uma chave de uma Ferrari e falo: top, para você. Você pega. Por quê? Porque eu quero. Olhei para você aqui, gostei de sua cara, tem uma cara boa, de pão doce, uma carinha doce, boazinha, cara de pão de mel, docinho do meu coração. Achei graça em você, vou te dar uma Ferrari. Se amanhã eu precisasse correr lá em Campinas para meu filho ser atendido em alguma coisa, você me daria uma carona? E se daqui a 2 anos eu falasse: Daniel, eu quero ir na padaria, mas estou sem carro, você me dá uma carona? Por quê? Porque você entenderia o valor do presente que eu te dei. E isso geraria no Daniel uma resposta responsável a esse presente. Eu quero dizer que muitas vezes nós olhamos para a graça e achamos ela tão barata e tão valor que nós respondemos a ela de qualquer jeito. Mas a verdade é que uma graça salvadora precisa ser uma graça transformadora. Não tem como você receber um presente valioso e permanecer indiferente a quem te deu esse presente. Se eu der uma Ferrari para o Daniel, ele vai me dar carona pro resto da vida, porque ele enxerga o valor daquilo que eu dei para ele. Sabe qual é o problema da igreja muitas vezes? Nós barateamos a graça do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, foi de grátis para você, foi grátis para você, mas para o Senhor custou a vida dele. Custou uma exposição de ficar nu no madeiro. Custou açoitadas nas costas dele, pessoas cuspindo, envergonhando. Custou ele abrir mão do próprio poder, da própria glória, por amor ao seu nome. Pode ter sido de graça para você, mas teve um preço alto. Para Deus foi o preço mais alto que ele poderia pagar, que era a vida do filho dele. Não trate a graça valiosa, que é o sacrifício de Cristo, como sendo algo barato, como sendo um tesouro qualquer, como uma bijuteria. Existe um livro que mudou a minha vida, cara, chama Discipulado.
É do Dietrich Bonhoeffer, é isso. É em alemão, Dietrich Bonhoeffer. E ele, nesse livro, traz a ilustração entre a graça barata e a graça valiosa. Que muitas vezes as pessoas, elas vivem de qualquer jeito em relação ao Evangelho, em relação à palavra do Senhor, porque elas não enxergaram o valor da graça que está sobre eles, não enxergaram o valor que tem em ter a sua vida liberta de uma condenação eterna, e mais do que isso, receber a natureza do próprio Criador. Nesse exato momento, Cristo habita dentro de você, meu querido. Jesus Cristo, o Rei de toda a glória, aquele que sustenta o universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, está morando no seu coração. Isso precisa gerar em você uma resposta de gratidão. Isso precisa te impactar de tal maneira que você não consiga viver de maneira indiferente àquilo que Ele espera de você. Por isso que Paulo está falando para Tito o seguinte: a graça de fato se manifestou salvadora a todos os homens, mas tem um porém, ela se manifesta quase como um professor e nos educa a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Deixa eu falar uma coisa, se a graça não está te transformando, ela provavelmente não te salvou. E eu não quero aqui ser alarmista, escandaloso, eu não quero fazer um corte aqui bonitinho para o Instagram, eu quero te alertar de que uma graça que tem um valor na nossa vida, gere em nós uma resposta valiosa. Meu querido, o dia que eu entendi o que Jesus fez por mim, naquela cruz, o dia que eu assisti a Paixão de Cristo, quem assistiu a Paixão de Cristo? Eu estou brincando, mas é sério. O dia que eu vi o tamanho da vergonha, da dor. O dia que eu li Filipenses, que diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou à forma humana. O Criador nascendo numa manjedoura no meio dos animais, fedendo a capim, fedendo a cocô. Tudo isso por amor a mim. Esse mesmo Lucas aqui que já rejeitou ele várias vezes. Esse mesmo Lucas aqui que já fez um monte de tranqueira. Que negligenciou ele como se ele fosse qualquer um. O dia que eu entendi o valor dessa graça, desde então o meu compromisso tem sido: Senhor Deus, como eu posso te agradar? Eu não vou mentir, não é algo fácil, não é algo natural para mim. Acordei hoje, estou a fim de ser santo. É uma guerra todos os dias, mas eu escolhi comprar essa guerra. Sabe, às vezes a gente olha para os jovens de maneira geral e eles estão simplesmente ali flutuando nessa vibe da maneira que tá debaixo da graça. Fui salvo pela graça. E a minha pergunta é: o que você está fazendo na sua vida de mudança? Qual é o impacto disso na sua transformação? Você frequenta os mesmos lugares, você fala do mesmo jeito, você se veste igual, você faz as mesmas coisas. Que graça é essa? A graça precisa gerar em nós um constrangimento profundo e falar: Deus, pelo amor de Deus, eu devo minha vida ao Senhor. O que o Senhor quer? O que o Senhor pediu eu dou, porque tudo que eu precisava eu recebi no Senhor. Meu querido, eu quero do fundo do meu coração pedir para que você entenda o que eu estou te falando. Que você receba essa mensagem, comece a refletir sobre a sua vida. Como que eu tenho lidado com essa graça sobre mim? Infelizmente, nós temos sido uma geração, não só jovens, tá? Adultos também. Eu trabalho aqui na church e eu vejo que, cara, nós temos sido uma geração de cristãos ingratos, que cospem na cruz, cospem no sacrifício de Cristo, porque não estão nem aí. Jesus foi difícil, tá bom, mas agora já foi, passou, né? Vida nova, alegria. Não é à toa que a palavra está cheia dos relatos da dor que Cristo sofreu. Você sabe que eu estive em Israel faz 2 meses ou 3 meses. E eu fui novamente naquele local onde Jesus foi crucificado. E a gente tem a ideia de que Jesus, é Jesus, né? Veio na terra, nasceu o Salvador. Nasceu Jesus. Todo mundo estava esperando aquele acontecimento. Quando ele morreu, foi um grande acontecimento. Mas eu fui impactado com algo que revelou ainda mais o tamanho da humildade do nosso Senhor. Porque a gente foi naquele jardim, e no jardim ele tem no Gólgota, tem uma pedra com um rosto de... Eles falam que é um rosto de uma caveira, né? Mas isso é mais história popular. Mas é uma pedra assim, que fica bem no alto. E eu tinha a impressão de que Jesus foi crucificado lá em cima. Tipo assim, eis aqui Jesus Cristo. Matamos aquele homem. Matamos o grande revolucionário. Matamos o grande pseudo-deus. Como se ele fosse um grande ali. E eu lembro que o guia falou: cara, tá vendo aquela pedra ali em cima?
Eu já emocionado. Foi ali, né, que Jesus morreu. Não, ali é só uma pedra mesmo. Ninguém ficava crucificado lá, não. Ele falou assim, sabe onde Jesus morreu? Aí ele apontou assim para uma estrada velha, bagaceira velha, assim, ó. Chão batido, assim, não tinha nada, não tinha terra, não tinha nada. Não tinha terra, só terra, não tinha asfalto nem nada. Principalmente na época de Jesus, né? Mas não tinha nada passagem, era simplesmente um caminho. Não era nenhum lugar ali. Ele falou assim que aqueles que morriam crucificados, eles morriam de maneira vergonhosa, exposta. Então, os romanos não queriam dar um lugar de prestígio, de honra. Sabe o que eles faziam? Colocavam as pessoas crucificadas ali enfileiradas, no meio de centenas, às vezes de, algumas dúzias de centenas, na estrada ali, como qualquer um. Para quem passasse, pudesse ver o poder de Roma. Mas a verdade é que nem na sua morte o Senhor recebeu glória. Jesus não foi crucificado só com aqueles 2 ladrões. Eram muitas pessoas. Imagina Jesus ali numa morte coletiva, no meio de um bolo ali. Tudo isso por amor à sua vida. O Criador dos céus e da terra passou por esse tipo de humilhação. E a minha pergunta mais uma vez é: o que você vai fazer em resposta a isso? Chega, gente, de ficar vivendo a vida como se não houvesse um Criador que veio na terra e morreu por amor a nós. Chega de viver a vida como se nós não estivéssemos em dívida mediante essa graça que nos alcançou. Por favor, chega. Nós precisamos entender a responsabilidade para com esse tesouro. E aí isso nos leva para o terceiro e último ponto, que é a restauração através do tesouro. Você sabe que às vezes, diante disso que estou falando para vocês, eu faço uma oração. Eu vou ser sincero com vocês, porque nós somos amigos. Nós somos amigos aqui? Obrigado, Nando. E eu falo: Deus, às vezes ser crente é cansativo. Rapaz, é osso. Porque eu quero te agradar, mas eu não quero ao mesmo tempo. E aí eu fico orando, falando assim: Senhor Deus, me ajuda a querer te agradar. Você entende isso que eu quero dizer? Me ajuda a querer obedecer a seu mandamento. Me ajuda a querer perdoar alguém. Me ajuda a querer. Porque, como Paulo mesmo fala, existe uma lei operando na minha alma, no meu espírito. E essa lei é do Senhor, que diz os mandamentos dele. Mas existe outra lei nos meus membros, que me arrasta para a carne, que me arrasta para as vontades dessa vida. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. E nós cristãos muitas vezes nos vemos diante dessa tensão que é querer viver o evangelho e ao mesmo tempo não querer. Quero falar em primeiro lugar que se você não está nesse lugar de tensão, provavelmente você não está sendo ainda responsável com a graça. Porque o dia que você se posicionar e começar a querer viver o que o Senhor espera na palavra dele, gente, você vai começar a ver como é desafiador. Você vai começar a entender o que é morrer para si mesmo. Gente, às vezes eu faço algumas coisas que o Senhor espera que eu faça pela palavra, que parece que está enfiando uma faca no meu coração assim, ó. Pedir perdão para alguém que eu não quero pedir. Orar para alguém que eu estou com divisão. Às vezes eu estou com... Vou falar uma palavra que não pode para crente, ainda mais sendo pastor, né? Mas aquela palavra começa com B. Depois tem O, depois tem D, depois tem E. Sabe de alguém? Que é um animal chifrudo, bode? Falei. Estou com um sentimento ali com aquela pessoa. E o Senhor fala assim: abençoa ela. E eu vou lá e no meu secreto oro por ela. Gente, parece que quase que dói no meu peito isso. Não é fácil ser cristão, sabe? Se está sendo fácil para você, talvez você não esteja sendo um cristão de acordo com o que a palavra espera. Está tudo bem, vamos chegar lá. Não está tudo bem, mas a gente vai chegar lá. Agora, se você está vivendo a graça debaixo da graça de maneira responsável, você está constantemente diante de uma tensão, sabe assim, entre aquilo que você deve fazer e aquilo que o seu coração, a sua carne quer fazer. É sempre uma tensão em relação àquilo que você fez e aquilo que você deveria ter feito de acordo com a palavra. Mas Paulo, ele dá uma chave para amarrar esse entendimento a respeito da graça, porque não só ela nos salvou, como ela também nos ensina a viver aqui na terra, mas além disso, ela derrama sobre nós, nosso coração, uma esperança de um dia onde tudo vai ser feito melhor do que é hoje. Ele diz no versículo 13, ele diz assim:
Então a graça ela vai nos ensinar no versículo 12 a andar de maneira sensata, justa e piedosa. Mas no 13 ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que foram agraciados pelo Senhor têm dentro de si uma canção incessante no coração que diz assim: Maranata, volta, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Às vezes eu estou em casa assim, diante de uma situação difícil de lidar, que não tem solução ali momentânea, e a minha reação espontânea no coração é: Senhor Deus, o Senhor podia voltar logo, hein? Ah, Senhor, podia ser hoje o dia que o Senhor voltaria. Porque quem não tem ao Senhor, olha para esse dia com medo. Quem não foi agraciado pelo Senhor, olha para o dia do juízo e fala: meu Deus, ferrou. Vou ter que prestar conta, porque Paulo fala também em 2 Coríntios 4,10 que no dia do juízo, deixa eu abrir para vocês aqui, não precisa abrir não, vou abrir para vocês, só ouvem eu falando. 2 Coríntios 4,10 diz assim, 5,10: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia nós vamos estar diante do Senhor no fim dessa era, no fim desse mundo, prestando conta daquilo que nós fizemos, de bem ou de mal, daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E para aqueles que não estão debaixo da graça, eu temo que seja um dia assustador. Porque para aqueles que estão na graça, eu imagino como se fosse um laudo, com várias coisas que você fez, os seus erros, os seus acertos, aquilo que você fez de bem, de mal, mas embaixo tem um carimbo, uma assinatura escrito assim: homologado por Jesus Cristo. Como Jesus diz assim: esse aqui está coberto pelo meu sangue. Desconsidere o que ele fez ou deixou de fazer, porque no fundo é sobre o que eu fiz por ele. Quem está debaixo da graça pode sim estar sofrendo com essa tensão de obedecer ao Evangelho, mas no fundo existe um sentimento que é maior do que tudo isso, que é uma esperança de uma glória vindoura. A palavra diz que as dores desse presente século não se comparam com a glória que está por vir. Nós que fomos agraciados olhamos para aquele dia e nós nos apressamos em dizer: Senhor, volta logo, eu preciso que isso aconteça. Tá difícil aqui, mas eu sei que no final vai valer a pena. No final eu vou conhecer o Senhor, não pela boca do Lucas Lindolfo, pastor dos jovens, não pela boca do ministro do louvor, mas face a face. Como Paulo fala, com o rosto desvendado, contemplando a sua glória. Eu tenho visto que muitas vezes o inimigo tem roubado dos jovens essa expectativa pela redenção do universo, a expectativa por essa glória vindoura. Para refletir na sua vida. Será que você tem pensado com uma mente a respeito da eternidade? Eu vou ser bem sincero, às vezes eu falo: ai, tá tão gostoso ser pai, queria ver o Miguel casar. A Carol não quer ver ele casar, mas eu quero. A Carol fala: nossa, um dia ele vai casar, Deus, volta antes. Eu não, eu falo assim: eu quero ver meu filho casar. E aí no mesmo momento eu lembro da glória que vai ser aquele dia em que os céus se abrirem e o Senhor descer pelas nuvens e chamar os seus, e eu vou conhecer esse alguém que tem soprado no meu coração a vontade dele para mim. Ser cristão é viver com saudade de alguém que você não conhece, é viver esperando um reencontro de um encontro que nunca aconteceu fisicamente. É uma coisa doida, mas que com certeza tem um poder de gerar em nós uma esperança, uma paz que excede o entendimento, uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração, como Paulo fala em Filipenses. Quem é cristão e está debaixo da graça do Senhor pode passar por todas as adversidades, mas certamente pode contar com uma esperança que está acima delas. Pode contar com uma convicção de que o mundo pode acabar, os seus piores sonhos podem se tornar uma realidade, a não ser o fato de que Jesus vai voltar para te buscar, para que você tenha plenamente comunhão com Ele. Mas nós precisamos resgatar a canção Maranata dos jovens. Nós precisamos voltar a cantar: volta, Senhor Jesus, a sua noiva te espera. Chega de olhar para as coisas dessa vida e se apegar aos nossos empregos, aos nossos planos, sem se lembrar de que um dia a nossa vida vai passar. Tudo isso vai virar pó, nós estaremos debaixo da terra. Mas a nossa alma, o nosso espírito estará em plena comunhão com o nosso Criador.
É para isso que Jesus... Deixa eu falar uma coisa, a graça não é para que você viva uma vida melhor aqui na terra. Às vezes nós limitamos o poder da graça aos nossos 90 anos na terra, mas o propósito final da graça é para essa plena comunhão no futuro, para essa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Foi para isso que Ele decidiu morrer na cruz por você, meu querido, para que um dia você o conhecesse face a face. E chegou a hora de nós resgatarmos essa confiança no nosso coração. Talvez você tenha medo desse dia, mas quero te falar para você, você não precisa ter mais medo. Existe um sangue que te cobre de todos os pecados. Quando o Senhor enxerga você, quando Ele olha para você, Ele enxerga Cristo no seu rosto, enxerga o sacrifício de Cristo. Por isso que nós possamos nos levantar nessa noite, Pai, para enxergar o tesouro que está nas nossas mãos, para que nós possamos ser responsáveis com esse tesouro e consequentemente aguardar ansiosamente a esperança que contém nesse tesouro. Feche seus olhos no seu lugar. E eu quero pedir para você, enquanto você fecha os olhos, eu queria pedir para que você refletisse agora sobre como você tem lidado com a graça. Talvez você seja alguém que já ouviu essa mensagem diversas vezes, você já sabe o que Jesus fez por você, mas no fundo você sabe qual tem sido o impacto disso na sua vida. Será que você tem vivido de maneira proporcional ao tamanho do sacrifício de Jesus pela sua vida? E às vezes o Senhor te pede algo tão pequeno e você fala, Jesus é muito, e se esquece do tanto que Ele entregou por você. Sabe, o Senhor me motivou a pregar essa mensagem hoje para pessoas que têm vivido a respeito com a graça e pensado ali a respeito da graça de maneira automática, leviana, banal. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que existe uma grande graça sobre você. A salvação que você recebeu não é pouca não, meu querido. Não se limita só aos seus 90 anos de vida aqui na terra, mas é para a eternidade. E enquanto o louvor estiver ministrando essa próxima música, queria pedir para que você, diante dessa reflexão, respondesse ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, me ensina o quão dependente eu sou da sua graça. Me ensina o quão eu estou perdido sem a sua graça. Me ensina o quão eu fui agraciado pelo seu amor. Me ensina o quanto o Senhor sofreu naquela cruz para que nós tivéssemos comunhão, para que eu possa viver uma vida responsável em resposta ao seu sacrifício por mim. Queria pedir para você no seu lugar se colocar de pé enquanto nós louvamos aqui com essa música. Depois nós vamos orar isso mais uma vez.